Terra visto do espaço apresenta uma cor azulada. É envolvido por uma camada gasosa que se designa por atmosfera. A atmosfera possui uma espessura de cerca de 800 a 1000 km e apresenta características diferentes consoante a altitude. Essas características permitem dividir a atmosfera em 5 camadas. Clica nas letras para continuar. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. As camadas encontram-se separadas entre si por limites. O limite da troposfera chama-se tropopausa. O limite da estratosfera chama-se estratopausa. O limite da mesosfera chama-se mesopausa. O limite da termosfera chama-se termopausa. A temperatura e as características da atmosfera apresentam variações à medida que avançamos em altitude. Clica na letra A para iniciar o percurso da temperatura ao longo da atmosfera. Na troposfera, a temperatura diminui à medida que a altitude aumenta, cerca de 5,5 graus Celsius por cada 1000 metros. A esta variação dá-se o nome de gradiente térmico vertical. A troposfera é a camada que se encontra em contacto com a superfície terrestre, apresenta uma espessura média de 12 km e nela ocorrem os fenómenos meteorológicos, vento, nuvens, trovoada, chuva, entre outros. Esta camada contém cerca de 80% do ar atmosférico. Na estratosfera, a temperatura aumenta com a altitude, embora se mantenha praticamente constante até cerca dos 25 km, aumentando a partir desta altitude até à estratopausa. Na estratosfera, circulam os aviões por existir menos turbulência e situa-se a camada de ozono. Na mesosfera, a temperatura diminui com a altitude de forma acentuada e no limite, mesopausa, apresenta valores na ordem dos 90 graus negativos. É nesta camada que se visualizam as estrelas cadentes. Na termosfera e ao longo de toda a sua espessura, a temperatura aumenta de forma bastante significativa, podendo atingir, no limite superior, temperaturas na ordem dos 2000 graus Celsius. Nesta camada, são destruídos os meteoroides que entram na atmosfera. De salientar que as temperaturas elevadas conseguem destruir quase todos os detritos que se aproximam da Terra. É também nesta camada que ocorre o fenómeno das auroras boreais. A exosfera apresenta temperaturas elevadas e corresponde à parte superior da atmosfera. É nesta camada que os satélites artificiais se encontram em órbita. Observa a evolução da temperatura e dos principais fenómenos que ocorrem em cada uma das camadas. Quanto à composição química, a atmosfera é constituída por uma mistura de gases. Abaixo dos 25 km, distância que engloba a troposfera, o ar atmosférico, quando seco e limpo, apresenta a seguinte composição: azoto, 78%, oxigênio, 21%, outros gases, 1%, sendo eles dióxido de carbono, argon, néon, hélio, metano, cripton, hidrogênio, xenon e ozono. A atmosfera desempenha importantes funções sem as quais não seria possível a existência de vida na Terra. Protege a Terra do impacto dos meteoritos, filtra os raios ultravioletas, regulariza a temperatura e, entre outros gases, contém o oxigênio, gás indispensável à vida.